Prontinho, retornei. Está informando, ninguém entrou ainda. Vamos aguardar. Tivemos alguns probleminhas técnicos de áudio e imagem. Hoje nós vamos falar sobre os processos de emagrecimento, as dietas, o regime, reeducação alimentar. Oi, Jean tá chegando. Vamos falar daquela relação de amor e ódio entre a relação com a comida e o processo de emagrecimento. E aí vamos aguardar o pessoal entrar novamente. A Jean tá pedindo para entrar. Aguardando ela entrar aqui, vamos marcar o horário certinho, 8h16. Oi, Cida. Oi, Jean, agora deu certo. Agora deu. O áudio tá legal? Tá meio cortando, mas é normal, né? Agora eu tô com o fone aqui, acho que tá mais bacana. Uhum. Oi, Vivi, de novo. Aqui. Bom, então vamos começar. Vou encerrar aqui a participação da Jean, tá, Jean? Tá bom. Ou você legal. quer ficar? Quer participar? Não. Não quero não. Quero só ouvir e tal. E depois eu passo lá para as meninas. As que às vezes não conseguiram entrar, né? Então você vai bom? mandando as perguntas, então. Pessoal que tiver dúvida aí. Tá, Até joia. mais. Até. Bom, então vamos começar aqui. Eu preparei uma pequena introdução, né? Que todo mundo pensa, né? Ah, eu tô acima do peso, eu vou fazer uma dieta, vou fazer um regime, eu preciso emagrecer. E aí, o que que faz? Reduz a alimentação, né? Corta um monte de alimentação e se mata de malhar na academia 1, 2 horas lá malhando. Mas o que que acontece? Na verdade, a gente fala em emagrecimento, parece algo fácil, né? Reduzir comida e fazer exercícios. Só que associar esses dois processos e limitar só a redução de alimentação e muita atividade física é um processo errado, tá? Apesar de o regime e a dieta serem quase semelhantes, né, aí o processo, eles não são exatamente a mesma coisa, tá? Por quê? Eles têm objetivos diferentes, tanto a dieta quanto, oi, Elaine, quanto o regime. Então, os objetivos deles são diferenciados e por isso que muitas vezes acaba não dando certo aí de você fazer uma dieta, fazer um regime e reduzir o seu peso ou reduzir medidas e manter o mesmo peso. A Ione da Jeitosa aí sabe o que eu tô falando, ela tá aí num processo, né, Ione? E ela tá mantendo o mesmo peso, mas está perdendo medidas, está perdendo gordura e está ganhando massa muscular. Quando se fala em emagrecimento, vem para mim emagrecimento consciente e saudável. E o que a gente precisa fazer para ter essa consciência de um emagrecimento saudável, né? Gente, se eu estiver muito rápido aí, vocês me avisam, tá? Eu sou meio acelerada. Então, o que é ter essa consciência no processo de emagrecimento? É se conscientizar dos fatos e do próprio processo em si, né? Porque são vários, hoje em dia existem múltiplos processos aí dentro de dietas, regimes, né? Dieta ortomolecular e etc. Então, a gente precisa compreender como esses processos são realizados, o seu passo a passo e se eles funcionam para você, né? Se vai dar certo. Oi, Alfredo, boa noite, tudo bem com você?
Então, a gente precisa ver se vai dar certo esses processos, né? E preferencialmente procurar um especialista, né? Um nutricionista, um gastroenterologista. Vocês vão entender mais para frente a parte aí do gastro, porque que eu citei ele. Na maioria das vezes as pessoas procuram somente o nutricionista, mas o gastro também ele é muito importante nesse processo, principalmente quando a gente quer iniciar, nunca fez esse processo ou fez vários processos de emagrecimento de uma maneira errada. A gente precisa ver, dentro desses processos, o que se encaixa melhor, tanto para alimentação quanto atividade física. Por quê? Porque elas precisam se encaixar na nossa rotina diária, né? Os nossos hábitos de trabalhar, os nossos comportamentos alimentares no dia a dia, o nosso comportamento alimentar em uma ocasião festiva, né? Numa festa social, finais de anos, aquela confraternização da galera do serviço, do trabalho, juntar familiares. Então a gente precisa ter aí esse encaixe de processo de emagrecimento. Por quê? Você vai chegar no final do ano falando: eu tô no meio da dieta, eu tô no meio do regime, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E aí é muito estressante, né? Você participar das festas e achar que não pode comer nada do que está sendo servido, nada que não tenha lá na festa. Oi, Ione, tudo bem? Então, a gente precisa ver isso, analisar esses processos junto com um especialista, né? Porque ninguém trabalha isso na cabeça quando pensa, eu vou fazer uma dieta, um regime, eu preciso emagrecer. Não trabalha que precisa compreender esses passo a passo dentro do processo. Então, a gente tem que avaliar isso muito bem. A gente tem que pensar que o que é bom para nós, né? E evitar aquele boca a boca, né? Que uma pessoa chega e fala, eu fiz a dieta do chá. O outro, eu fiz a dieta da lua. Eu li num livro para fazer a dieta tal. Eu tô fazendo a dieta da fruta. Tem dieta que só come legumes. Eu tô comendo só peixe, ovo e batata doce. E isso tá tudo muito errado. O que às vezes funciona para um, não funciona para os outros. E nesse momento que a gente decide fazer um processo de emagrecimento, é o que precisa ser avaliado e que muitas vezes a gente esquece de fazer. Então é preciso ter essa avaliação. Muita gente segue, né? Blogueira, vê aí no Instagram, fulano emagreceu 20 e tantos quilos, fez uma dieta só de peixe, uma dieta só de salada, outra só de fruta, outra só de legumes. E essas dietas estão erradas porque a maioria delas, ou grande parte delas, estão com restrições alimentares. E as restrições alimentares são muito perigosas. Não é muito legal ficar nesse processo, né, de comer apenas um determinado tipo de alimentação. Então, as pessoas que começam. Oi, Fabi Silva, boa noite. Se tiver alguma dúvida aí depois, alguma pergunta, pode enviar que eu vou respondendo, tá? Se eu não ver, vocês me perdoem. Manda aí um joinha para baixo, que aí eu vou saber que vocês mandaram uma pergunta e eu não respondi, tá? Compartilha aí, mete o dedo no coraçãozinho para o Instagram chamar mais pessoas, para todo mundo ter essa conscientização de um emagrecimento com informação saudável, tá ok? Então, essas pessoas, né, algumas delas, nós, inclusive, faz dietas, regimes, e poucas delas conseguem chegar na conclusão de que é necessário, na verdade, uma reeducação alimentar para emagrecer e não restringir esses alimentos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças, por que que não se pode restringir os alimentos, por que que a reeducação alimentar é melhor que dieta e regime, o que que se encaixa para cada uma das pessoas. A dieta, ela é uma mudança de hábito alimentar, né? Então,
Ah, aqui, ó, o Alfredo tá falando, faço uma dieta legal, mas já faz alguns anos. Troquei meu café da manhã, não tomo mais leite nem café. Faço uma batida de couve, abacaxi, maçã e limão. Inhame, 2 colheres de mistura e alguns grãos. Legal, Alfredo. Mas a gente pode, né, fazer essa troca, mas você pode sim tomar um cafezinho, tá? Leite é, não tem restrição, tá? Eu tomo, por exemplo, semi-desnatado. Não, eu não abro mão do meu leite, eu não consigo almoçar, jantar, se eu não tiver tomado o meu café da manhã. Isso aí, isso é uma coisa minha. Tem pessoas que chegam de viagem, dormem, acordam 1, 2, 3 horas da tarde, já vai direto para o almoço. Se eu não tomar um copo de leite, eu não consigo almoçar. Nada de sal me desce. Mas voltando aqui ao nosso assunto. O que, que é a dieta? A dieta ela é uma mudança de hábito alimentar, ou seja, ela vai mudar toda a sua programação de alimentos. Por quê? Porque ela ensina uma maneira correta de você nutrir o seu corpo dentro das necessidades que ele tem. Ou seja, os múltiplos fatores de processos físicos que a gente tem, né? Por exemplo, alguém com uma pressão alta, alguém com diabetes, colesterol, triglicérides, ela não pode simplesmente sair fazendo um processo de emagrecimento com um excesso de restrição alimentar, tá certo? Isso não é legal. E aí o que que ela entra? Ela entra na dieta, ela vai se alimentar daquilo que é bom para o corpo dela, para que ela mantenha uma nutrição saudável, mas sem ingerir também os alimentos que vão fazer mal por conta dessa necessidade corpórea dela, né? Uma condição física. Por exemplo, colesterol. Quem tem colesterol não pode comer fritura, não pode comer gordura, não pode comer muito ovo. Então, ela entra aí numa dieta em que os alimentos que prejudicam ou que podem prejudicar essa condição fisiológica dela vai ser um pouco mais restrita, né? Vão ser menos utilizadas. Então, é passada uma dieta toda especial, a quantidade de ingestão desses tipos de alimentos que ela pode fazer, a quantidade de dias. Alguns alimentos já possuem um excesso de gordura, né, que não pode ser consumido sempre não, e nem deve ser consumido constantemente. Então, para isso que entra aí a dieta, né? Ela é também muito utilizada no processo de emagrecimento. Mas esse processo de emagrecimento é para essas pessoas com essas condições físicas que limitam elas num processo de emagrecimento. O regime, ele já é bem diferenciado da dieta. O regime trabalha com uma restrição alimentar absoluta, né? Então ele restringe vários alimentos que o nosso corpo tem a necessidade para nutrir. E nesse processo, né, gente? Aliás, todo o processo de emagrecimento é muito importante a inserção de água e noites de sono bom, né? Um tempo determinado, cada corpo tem um tempo para conseguir ir dormir, para se nutrir, renovar suas células, absorver toda a nutrição que foi feita aí ao longo do dia. O Alfredo está falando que ele come aveia integral, de trigo, semente de linhaça, dourada, chia. Eu também como muita chia. Chia e... Aí não é semente de linhaça, é chia e gergelim. Eu como bastante. Teve uma redução glicêmica no colesterol ácido com muita verdura. Isso mesmo. Então, no caso que você fez aí, foi uma mudança de hábito alimentar e acabou ajudando nessa sua condição física. O controle das porcarias na boca é muito bom. Oi, Sabrina, boa noite. O regime, ele é extremamente restritivo. E o que que acontece? Para que o regime serve, né? Tô no meu peso ideal. Um exemplo, tá, gente, para vocês. Mas eu tenho um casamento
e eu quero usar um determinado tipo de vestido, só que eu preciso perder mais peso para ficar bem nesse vestido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um regime, onde eu pego todos esses alimentos que contêm glúten, que contêm lactose, que contêm um excesso de açúcar maior, e vou restringir totalmente até o dia da festa em que eu vou participar, para poder emagrecer. Só que o que, que acontece? Dentro dessa restrição alimentar, as considerações não são levadas considerações para a saúde do nosso corpo, porque acaba ficando com muita ausência de nutrição. E quando a gente come verduras, frutas, legumes, bebe água, nós não nutrimos só o nosso corpo, né? De uma maneira geral, a gente fala, a gente precisa nutrir e se hidratar. Só que não é o nosso corpo. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. O que que ele faz? Quando nós ingerimos a alimentação e o nosso estômago faz todo o processo de digestão, ele nutre primeiro os nossos órgãos mais importantes. Ou seja, ele vai nutrir coração, cérebro, né? Rim, baço, pulmão, intestino e todos os demais órgãos que nós temos internamente. É o primeiro passo que ele vai trabalhar após fazer essa ingestão, a digestão alimentar, para nutrir o nosso corpo. Depois, o que sobra, que ele vai mandar para unha, pele e cabelo. Por isso que às vezes a pessoa fala, eu comecei a fazer uma dieta, comecei a fazer um regime, tô com muita queda de cabelo, minha unha tá fraca, quebra demais, minha pele anda muito ressecada, e assim vai acontecendo várias mudanças físicas no corpo que você vai vendo, por falta de nutrição, né? As pessoas, a Ione aí vai entender um pouquinho que eu tô falando, né? Que ela faz maquiagem. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu compro a base mate, meu rosto fica muito ressecado, fica repuxando. Eu passo hidratante, eu esfolheio. Gente, não é só esfoliar e passar hidratante, você tem que se alimentar muito bem, você tem que beber bastante água, você tem que hidratar a pele do rosto todo dia, porque a hidratação do nosso corpo, a nutrição do nosso corpo, ela vem de dentro para fora. Tudo que a gente ingere, todas as vitaminas, os nutrientes que entram no nosso corpo, vai primeiro para os nossos órgãos. Ela não vai para a pele. Ela vai para o nosso cérebro, ela nutre os nossos neurônios, o líquido cortical que faz o processo, o plexo solar, o bulbo, o cerebelo, né, os hemisférios aí, direito e esquerdo do nosso cérebro. Ele vai nutrir internamente primeiro. E o que sobrar, né, de nutrição, ele vai enviar para o resto do corpo, que é as três maiores partes, unha, cabelo e pele. E aí acabam com essa redução de alimentação, né, que às vezes as pessoas pensam, é fazer muito exercício e comer pouco. E aí, quando você come pouco, você está ingerindo pouco nutriente. E aí você nutre apenas os seus órgãos e acaba esquecendo, né? Na verdade, não é um esquecimento, mas o seu corpo não consegue nutrir a sua unha, cabelo e pele. Por quê? Porque o que ele usou foi suficiente só para nutrir os órgãos. E muitas vezes a pessoa está comendo tão mal, tão pouco e fazendo um excesso de exercício tão grande que até os órgãos acabam não ficando nutridos, né? A ausência de fibra, né, começa a dar problema intestinal, né, dar ressecamento, a pessoa, eu ia no banheiro umas vezes, uma, duas vezes por dia, agora eu vou a cada 3, 4 dias, né, vai causando aí um certo probleminha interno que muitas vezes a gente não leva em consideração que ele está coexistindo por conta da dieta ou regime que a gente está fazendo. E aí é o nosso corpo respondendo a isso e a gente não dá importância para isso. Eu vou comprar ali um lactopurga, alguma coisa ali para soltar o intestino, porque eu não estou indo mais no banheiro com tanta frequência. E aí é a hora de fazer uma avaliação
do que se está comendo, né? E a ausência, né, no regime, essa ausência de muitos alimentos importantes para a gente se nutrir, tanto interno quanto externamente, pode até mesmo desencadear aí uma anemia ou alguma outra doença relativa dentro desse contexto, ou pode causar uma queda de cabelo, né, e tudo mais, uma cura ruim, né, de um corte que você fez no braço. A gente precisa desses nutrientes também para a regeneração das nossas células, né? Então, se você se machuca e... Oi, Juliana, boa noite, tudo bem? Se você se machuca e você não tem uma boa alimentação, não tem uma boa nutrição, vai ficar cicatriz, vai demorar para fechar essa ferida, né? Muitas vezes aí as pessoas têm diabetes, não sabe, né? Que todo mundo sabe que é difícil aí quem é diabético curar, né? Algumas feridas. E aí isso acaba atrapalhando um pouco. E aí, por falta desses entendimentos de como esses processos funcionam, né? O nosso processo de emagrecimento acaba virando uma relação de amor e ódio, né? A gente fica com raiva de ir nas festas, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, né? E fica de saco cheio, às vezes se ausenta de festas porque não quer ir, porque vai passar vontade. Eu vou na festa, mas não posso comer bolo. Eu vou na festa, não posso tomar refrigerante. Eu vou na festa, não posso comer o brigadeiro. Gente, quem não pode comer esses tipos de coisa é quem tem uma condição física relacionada à saúde, né? Um diabético que não pode exagerar no doce, uma pessoa que tem colesterol, né? Por conta de ter muita gordura na camada de bolo, né? Aquelas coberturas e tudo mais. Então, esses tipos de pessoa é que deve se conter um pouco mais. Se você não tem uma condição fisiológica que é necessária para o seu corpo, Alfredo, muito boa live, show, pena que preciso sair. Alfredo vai ficar salva, tá? Depois é só entrar lá na minha página, que eu vou deixar salvada no IG e você pode acompanhar por lá, tá? Não sei o que você vai fazer aí, então não tem problema. E então essa relação, né, de ter que fazer uma dieta, um regime com a comida, nos leva a essa condição de relação de amor e ódio. E há pessoas que acabam com o tempo adquirindo nojo de determinadas comidas, né? Eu não como isso. Eu tenho uma amiga que faz um bom tempo que ela não come mais lanche do McDonald's, né? Porque por essa coisa de achar que engorda, mas gente, se comer todo final de semana, óbvio que você vai causar aí um probleminha no seu processo de emagrecimento, né? São 4 finais de semana. Então, uma vez por mês não tem problema, isso não pode virar um hábito diário, uma coisa constante. A gente pode fazer tudo. Eu fui entender esse universo dos processos de emagrecimento 2 anos depois que eu terminei a faculdade, que eu vivia muito à base de lanche, comia mal, às vezes não tinha tempo de comer, só comia porcaria, né? Fast food, comida rápida, né? E aí eu não tinha tempo para me alimentar muito bem. Então eu saí dali com excesso de peso. E resolvi emagrecer. Aí emagreci demais porque eu restringi muito o alimento. Acabei, na verdade, ficando abaixo do peso. As minhas unhas não cresciam porque quebravam demais. O meu cabelo ficou muito fino, ficou muito ressecado. Eu sou uma pessoa afrodescendente, né? Então, como muitos sabem, o nosso cabelo não carrega muita água, né? Ele não absorve. Então, eu sou uma pessoa que tenho que estar sempre bem nutrida para ele formar os seus cachos, as suas ondulações, para não ressecar e não ficar feio. Então, nesse processo, em um momento eu emagreci demais, em outro eu ganhei tudo de novo. E aí eu aprendi que eu tinha que educar a minha alimentação, não ficar tirando as coisas que eu gostava de comer, né? E
E nesse processo eu fui compreendendo de coisas que eu fazia errado, mas não que eu fazia errado por querer, eu não tinha informação, por exemplo, comer pouco e malhar muito. Isso atrapalha extremamente, porque quando você malha demais, você estressa o seu corpo, você estressa o seu funcionamento neural, porque o nosso corpo ele é composto inteiramente de química, de compostos químicos, de células que precisam uma da outra, que precisam de nutrição, que precisam de hidratação, que precisa ser alimentado, tanto interno quanto externo. Essa alimentação interna e externa não é só com a comida, mas é também com o estilo de vida, é viver bem, é viver saudável, é ter amigos, é rir, é correr, pular, se movimentar, dançar, é estar alegre, é tá bem, né? É como diz o ditado, corpo são, mente sã. Quando tá tudo bem aqui também tá bem, isso transborda por fora, né? Quando a gente está bem psicologicamente, tudo flui. E aí eu comecei a compreender que eu não entendia esse processo. E fui buscar esses conhecimentos para eu poder aplicar e chegar num contexto, de uma maneira geral, chegar num consenso comigo mesma. Eu não gostava do meu corpo, né? A gente tem aí os formatos do corpo, eu me sentia quadrada, a falsa magra, né? Pansudinha, canela fina, os braços sequinhos. Oi, Carol. E eu me sentia mal com a minha aparência, porque eu não conseguia chegar no peso que eu queria. E mesmo chegando no peso que eu queria, eu não tinha o formato do corpo que eu queria ter, que era o corpo de modelo, ou aqueles corpos de manequim que estava numa vitrine. E aí, quando eu compreendi que o formato do meu corpo jamais ia ser o formato do corpo do manequim, eu entendi que o meu processo de emagrecimento, ele tem que se encaixar com a minha realidade, com o meu biotipo, com o meu tipo físico. Então, primeiramente, eu tenho que me aceitar. Eu tenho que aceitar como eu sou. E aí eu consigo realizar esse processo de emagrecimento. A Ione falando que eu quero ter um corpo de modelo. Aí eu também sou possudinha, Ione. Eu também carrego a minha pequena pochete. Mas hoje eu tô de bem com ela, tá? Ela me incomodava, hoje eu escondo nas roupas, mas eu não escondo mais na praia, não. Põe meu biquíni, põe meu fio dental e vou lá pansudinha. Eu sou tô meia Jojo Todinho, não tô nem aí pro que os outros acham. Eu tô bem comigo mesma. Então, assim, o importante para mim é não estar acima do peso, causando problemas de saúde. Hoje eu estou num peso legal, que não me dá dor nos joelhos, eu não tenho problema de saúde, e eu tô bem. Eu consigo comprar uma roupa bacana que me sirva. Às vezes a gente tem que apertar, às vezes tem que mandar soltar, mas é coisa pequena, é detalhes, né? Não é algo que me afeta igual me afetava antigamente. E com tudo isso, nessa relação de amor e ódio, eu vou deixar de ir na festa porque eu não posso comer determinados tipos de alimento. Isso deixa a gente estressado, ansioso, a gente fica com raiva de nós mesmos, porque a gente está acima do peso, entra numa revolta muito grande, aí briga consigo mesmo, briga com o mundo porque não consegue emagrecer, né? A gente idealiza um corpo que não é condizente com a nossa realidade, né? Eu queria muito ter o corpo da Juju Salimene, né? O corpo, não da Mulher do Belo, mas ser bem esculpido, né? E isso é uma coisa que tem que entrar numa determinação muito grande, né? Elas vivem realmente num regime, porque elas têm muita dieta, muita restrição alimentar para chegar no corpo que tem.
e é o corpo que elas querem, que elas almejam. Então, o processo de emagrecimento que elas fazem, ou de criar mais massa e ter menos gordura para moldar o corpo delas, não é um processo penoso, é prazeroso. Por quê? Porque elas vão ter o resultado que quis. E para a gente ter, muitas vezes, o resultado que a gente quer, às vezes a gente tem que fazer coisa que a gente não gosta de fazer, que a gente não quer fazer, mas precisa fazer para ter o resultado que a gente quer. É como uma prova, você quer tirar 10 na prova, você tem que estudar, mas se você não gosta de estudar, como que você vai tirar 10 na prova? Ione, exatamente, ou faz uma cirurgia, que é algo muito arriscado, né? Eu acho que para a ciência nem tanto, mas com os profissionais, né? Tem muitos profissionais aí que são de procedência duvidosa, que acabam realizando aí umas atividades que não, é que eu posso dizer, que não é padronizada, né? Para eles poderem estabelecer esse processo. A gente vê falando aí muitas mulheres que foi fazer uma lipo, que foi pôr um silicone e acabou falecendo por conta disso. Então, assim, muito cuidado na escolha dos profissionais para fazer uma plástica. Procedimentos estéticos também, óbvio, ajuda muito. Claro que Juju Salimenes e a Mulher do Belo faz exorbitantemente vários processos aí de estética para manter o corpo, além da alimentação e as atividades físicas. E nesse processo, quando a gente fica ansioso, fica estressado, nervoso por não conseguir emagrecer, acaba desistindo. Aí esquece, fica lá 2, 3 anos parado. De repente, acho que não pela correria do dia a dia, não se olhar no espelho, mas vestir uma calça que te cabia tão bem, de repente o botão não fecha, uma blusinha de botão que fica muito apertada. É quando a gente se dá conta, né? Nossa, como que eu deixei meu corpo chegar nisso? Né? Ver que tá ali um sobrepeso e decide, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer um regime. E aí volta a fazer. E aí fica, faz, para, entrando num processo de efeito sanfona, né? E isso acaba estragando muito o nosso corpo, dá muita estria, dá muita celulite, porque estica a pele e volta, estica a pele e volta. E é feito um elástico, chega um momento que esse elástico não vai mais voltar, vai acabar a elasticidade, né, e não volta mais, que é o que acontece onde acaba surgindo aí as estrias, a pele rasga, né, e que de tanto que rasgou não consegue voltar mais, não tem ali colágeno suficiente para conseguir cicatrizar, né, porque quando a gente malha, né, pega peso, faz exercícios e tudo mais, a gente rasga fibra muscular do corpo, né? E ela cicatriza. E quando ela cicatriza, ela cria umas queloides, e aí forma um músculo e molda todo aquele músculo, né? Fica toda trabalhada, toda redondinha, o corpo todo escultural. É isso que acaba acontecendo. Mas para isso acontecer de uma maneira saudável, para aparecer, você tem que saber comer corretamente, tem que se alimentar, tem que comer verduras, tem que comer legumes, tem que tomar muita água, tem que comer muita fruta, sem aquela obrigação de que, eu não vou comer um doce, eu não vou comer bolo, eu não vou comer chocolate, hoje eu não vou para festa, eu não vou tomar refrigerante. Pode, você não pode ir numa festa tomar uma garrafa de refrigerante inteira, né? Porque a gente. Oi, Dani. A gente vai muitas vezes em churrascos, né? E a gente não percebe, mas come o tempo todo. Você come na hora que chega, até a hora que vai embora e ainda pede aquele potinho de quentinha para levar para casa, com maionese, com carne, a linguicinha, né? Aquela pancetinha, gordurinha feita no limão e tudo mais. E aí a gente come sem parar, né?
E não tem problema, mas a gente tem que controlar. Se chegou no churrasco, se alimentou, saciou a fome, legal, fica de boa, fica tranquilo, né? Toma ali sua cervejinha, aí tem pessoas que bebem 2, 3 garrafas de cerveja uma atrás da outra, e aquele monte de cerveja. Não precisa, né? E o povo fala, tá juntando dengue aí na latinha, de tanto tempo que fica parada. Óbvio que uma cerveja bem gelada é mais gostoso. Mas você não precisa beber com pressa. No seu tempo, vai conversando, batendo um papo, deixando aí as coisas acontecer naturalmente. E a Ione vai sair. Beijo, Ione. Depois você termina de assistir e vai ficar salva. E, enfim, a gente não precisa comer o tempo todo, né? A hora que der ali 3, 4 horas, você vai sentir fome. Seu organismo vai te avisar: olha, é hora de me alimentar de novo, vamos lá comer. E aí você volta a comer novamente. As pessoas estão sempre correndo, comendo rápido, comendo com pressa, né? Com medo de que a comida vai acabar. Ai, fulano veio, cicrano veio, vamos comer logo antes que acaba. Você escuta muito isso, às vezes você vai numas festas e quando você para prestar atenção nas outras conversas, você acaba pescando algumas falas dessas. E o correto não é fazer dieta, não é fazer regime. Isso leva muito em consideração quando você tem que fazer uma restrição por conta da necessidade do seu corpo, quando você tem uma condição fisiológica que precisa ser controlada, como a diabetes, a pressão alta e tudo mais. O correto é fazer a reeducação alimentar, é aprender a comer. Porque o que vai fazer você emagrecer não é a quantidade de comida que você vai comer, é a qualidade de comida que você vai estar ingerindo. Então, se você vai estar ingerindo legumes, se você vai estar ingerindo frutas, verduras, se vai estar se abastecendo com água, né, com suco natural, que é o melhor, seria o ideal. Quantas vezes você está ingerindo essa alimentação saudável, né? Tem muita gente que fala, a gente tem que almoçar como um rei, tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Tá errado, eu ouvi isso na época em que eu estava no meu processo de emagrecimento, e isso é muito errado, né? Na verdade, nós temos que nos alimentar com qualidade em café da manhã, almoço e janta. E entre o café da manhã e o almoço, inserir um lanche, né? Para não ficar com aquela fome exagerada de que vai comer correndo e depois come, né? Aquele famoso olho gordo. Você enche o prato, come tudo que está no prato e aí sai com a barriga doendo. Algumas pessoas, uma vez eu brinquei, que o umbigo chega a esticar, né? De tanto que a barriga encheu, ao ponto da pessoa sentar e abrir a barguilha, né? Porque não aguenta, a barriga está muito cheia, comeu muito rápido, comeu tudo, estava com muita fome e acabou comendo coisa que nem precisava, né? Um excesso de comida que com exagero. E por isso que a reeducação alimentar, ela é a melhor opção para nós, né, mulheres que quer ser magra, que quer estar dentro do peso que está de acordo com a nossa altura e tudo mais. Mas a gente também tem que levar em consideração o nosso biotipo, as nossas necessidades e os nossos hábitos diários. O trabalho, se você trabalha sentada, se você trabalha muito em pé. Então você tem que considerar muitas vezes essa condição do seu dia a dia, de final de semana, se você sai muito ou se está mais em casa. Final de semana, normalmente ninguém quer cozinhar, né? E aí pede pizza, pede lanche, pede cachorro quente, né? Sai para comer fora numa lanchonete, come pastelzinho e tudo mais. E aí é todo final de semana comendo esses alimentos mais pesados. E aí quer dizer, na segunda-feira eu faço 2, 3 horas de esteira e eu queimo tudo que eu comi. Você não vai queimar tudo que você comeu em 2 horas de esteira.
isso vai acumular no seu corpo, ele demora para sair. Com um dia de academia, a sua gordura não vai sair. Ela aparece muito rápido, mas ela vai embora extremamente devagar. Leva muito tempo para queimar a gordura. Então, a gente precisa ter uma qualidade de alimentos que faz com que o nosso corpo seja nutrido de uma maneira regular, né? E essas restrições de alimento só faz o nosso corpo sentir mais vontade de comer aquilo que a gente não ingere há muito tempo. A restrição alimentar, ela aumenta e pode criar uma compulsão alimentar que muitas vezes a gente não tem. E acaba, nesse processo de desânimo aí, a gente acaba comendo demais, fica numa compulsão alimentar e não nota, acaba não percebendo isso. Então, não é só mudar a alimentação e inserir atividade física num processo de emagrecimento. É mudar a alimentação, inserir exercício, mudar os hábitos alimentares e os hábitos de rotina, né? Que às vezes você dorme pouco ou você está dormindo muito, né? Se você come uma besteirinha ou outra entre uma refeição de mais importância, que é a janta e o almoço, né? Que são muito importantes. Avaliar se não está comendo muito tarde, se você está comendo tarde e vai deitar, o seu corpo vai fazer uma digestão mais lenta, vai fazer uma digestão pesada. Não é um momento dele trabalhar, porque quando chega a noite e a gente se deita para dormir, o nosso cérebro automaticamente desacelera, fala: opa, vamos parar aí, que agora é hora da gente renovar nossas células, a gente vai trabalhar outro processo. Então, ele não vai queimar gordura, não vai queimar energia, não vai emagrecer. Pelo contrário, ele vai acabar acumulando, porque no dia seguinte você precisa de energia, você precisa de um certo número de determinado limite de gordura corpórea para dar essa energia para você conseguir fazer as ações que você tem no seu dia a dia. E isso é muito importante. Então a gente muda o processo de emagrecimento, muda a vida num contexto total, é um estilo de vida. Não é só fazer exercício, comer pouco. A gente muda em tudo na nossa vida. E esse processo é para ser leve. Quando a gente foca buscando resultado só no resultado, a gente fica parada, fica preso e esquece de focar no processo, no passo a passo que precisa ser feito. Esquece que a gente tem que dormir bem, esquece da qualidade da alimentação, esquece de comer nas horas certas, né? Fica aí só preso no exercício e no pouco alimento, e subindo em balança. Isso vai deixando a gente muito triste, né? Porque você vai se pesando toda semana. E aí não tá, né? O seu cérebro vai falando: poxa, eu tô malhando, eu tô comendo pouco e eu ainda tô nesse peso. Só que para chegar num resultado, a gente precisa fazer uma ação. E muitas vezes essas ações são coisas que a gente não quer fazer. Mas para você ter o resultado que você quer, você tem que fazer. E não tem que virar obrigação. Porque as pessoas ficam: eu vou na academia ficar 1 hora lá, obrigada. Você quer emagrecer? Então, vamos arrumar um outro meio? Vamos correr, vamos andar de bicicleta, comprar uma esteira, vamos fazer exercício em casa, que não precisa ter peso, né, para fazer os exercícios. Hoje em dia tem bastante aí no YouTube, para iniciantes e para turma mais avançada, que quer fazer exercício em casa para queimar caloria. Então, às vezes, não precisa nem desembolsar esse dinheiro, né? E a internet hoje em dia todo mundo tem, é só entrar lá no YouTube e caçar e fazer em casa. E aí você vai fazendo com prazer. Quando isso se torna um prazer saudável, vira um hábito na sua vida. E aí você para de focar que você tem que perder peso. Porque às vezes o que você precisa não é perder peso, você precisa ter uma vida mais leve, uma vida mais ativa no contexto de movimentação,
corpórea, né? O nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Para se mexer. E aí, de repente, com toda essa tecnologia que a gente tem, tudo é muito parado. A gente não movimenta mais o corpo, não queima mais caloria como queimava antes, né? Muitos processos foram trocados homens por máquinas. Hoje em dia é só apertar um botão e ela faz ali um processo em que era necessário 10, 20 homens fazendo, né? Eu digo homem, mas assim, num contexto geral, homem e mulher trabalhando, exercendo ali a sua atividade física. Então, isso tudo é para trazer leveza. O processo de emagrecimento ele não é só para emagrecer, ele é para mudar a sua vida, é para deixar a sua vida saudável. Né? Então foca no passo a passo, não foca no peso. Ah, eu tô com 70, eu preciso chegar nos 60. E aí fica todo dia. Quando você foca num objetivo, ele cresce. Então, quando você foca no peso, no número do peso, ele se torna um problema grande, porque o problema, ele aumenta na importância que você dá para ele. A hora que você desvia esse olhar do problema e foca na solução, eu vou trocar minha alimentação, eu vou fazer atividade física, porque eu vou conseguir emagrecer. Né? Ai, é tão gostoso correr, eu corro todo dia 15, 20 minutos na esteira, é uma delícia. E aí você tira o foco do peso, até que chega um momento em que você vai subir na balança, você vai estar com o seu peso ideal. Às vezes você vai estar até com o mesmo peso, mas aí você vai estar com menos volume, né? A parte da nossa parte de gordura, ela ocupa um espaço muito grande e o músculo ocupa um espaço menor. Então, para que o músculo apareça, você precisa trabalhar durante um longo período. Ele não vai aparecer de um período para o outro. Então, você precisa primeiro trabalhar, queimar toda essa gordura e depois entrar num outro processo de atividade para desenvolver o músculo. Então, são aí dois processos de emagrecimento dentro de um contexto que às vezes a gente não compreende. Primeiro, a gente precisa perder a gordura para depois conseguir criar massa para moldar o nosso corpo da maneira que a gente quer. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra. É um passo a passo, é um trabalho de formiguinha, é motivação, é força de vontade, é controle emocional e é equilíbrio. A gente pode chegar ao sobrepeso, às vezes, por diversa razão. A depressão, a ansiedade, o estresse, ou até mesmo o descuido de uma vida corrida, né? Porque a gente começa a deixar o nosso cuidado de lado. A gente começa numa corrida aí do ouro, né? Atrás do dinheiro, atrás de coisas, e esquece do nosso corpo, que a gente precisa de cuidado, não só para ter um corpo bonito, um corpo magro, mas também para se ter uma qualidade de vida, uma qualidade em saúde. E a gente acaba precisando juntar todos esses processos. São vários passo a passo, não é só dois: dieta e regime. É dieta e regime não, é reeducação alimentar, é mudança de hábito, é mudança de estilo de vida, é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional ele é muito importante em qualquer decisão que nós vamos tomar na nossa vida. Porque se cada decisão que a gente tomar foi feita no impulso, numa velocidade muito rápida, sem a gente parar para pensar na consequência, como que a coisa deve ser feita para ela acontecer, a gente acaba tomando decisões ruins e toma decisões que vão prejudicar não só a nossa vida, né, a nossa saúde física, mas a nossa saúde física e mental e a nossa qualidade de vida. E aí, ao invés desse processo nos ajudar, ele acaba nos prejudicando e nos prejudica da pior maneira possível. E às vezes a gente cai num erro de que o nosso corpo não acompanha, né? Ai, porque a culpa é da comida, a culpa é da balança, vai achando culpada. Ai, e o erro não é esse, o erro é a falta de informação,
O que que serve para mim? É a dieta? É o regime? É a reeducação alimentar? Se eu sou uma pessoa que tem colesterol, eu preciso fazer um regime. Eu preciso ver que determinados de alimentos eu posso comer que não vai afetar o meu processo de emagrecimento. Isso vai acabar piorando a minha condição física, além de não me ajudar. Eu posso até piorar o meu estado de saúde nessa tentativa de realizar um processo de emagrecimento por conta própria. Por isso é muito importante a busca de um profissional, não só um profissional alimentar dentro da área de nutrição, mas também um profissional que possa avaliar se você tem algum problema de condição fisiológica antes de você realizar qualquer processo, para ele te informar. Olha, você pode fazer um treino cardio, que é forçar o pulmão ao extremo, às vezes é correr na esteira, e aí você tem um problema de coração e você não sabe, ou um problema respiratório, ou você tem problema de pressão alta, que você também não pode fazer, trabalhar com excesso de peso. Então, essas coisas estão em conjunto. O primeiro passo para fazer um emagrecimento consciente é procurar um médico, é fazer os exames, essa avaliação física, para ver se você tem alguma condição fisiológica de suma importância que pode ou não atrapalhar o seu processo de emagrecimento. É preciso cuidar primeiro do que já se tem para depois melhorar. Então, se você não tem essa condição física, beleza, bora lá. Então, agora vamos procurar uma academia, um personal trainer, alguém especializado que possa me ajudar. Que exercícios que eu posso fazer para queimar essa gordura? Tem pessoas que fazem para criar massa muscular, algumas mulheres que são aquelas bem magrinhas, né, que quer engordar, que quer criar glúteo, quer criar coxa, né? Ficar ali mais voluptuosa, digamos assim. E é muito magrinha, porque não tem muita massa, mas também não tem gordura corpórea. E aí tem que procurar uma academia, uma orientação também médica, para que ela consiga chegar no objetivo dela, né? De que é criar um corpo mais volumoso nos locais corretos. Não é só simplesmente comer demais. Ah, eu quero engordar, eu preciso engordar, eu vou comer um monte de coisa gordurosa. Não vai resolver. Tem que ter um especialista envolvido, tanto na área de alimentação quanto na área física. E um equilíbrio emocional claro da pessoa que está disposta a realizar esse processo. É tudo um conjunto, nunca é nada isolado. A gente tem que trabalhar tudo muito claro na nossa consciência, trabalhar com a nossa realidade, tá? Que a gente tem um determinado biotipo, né? Não ter cintura. Eu não tenho cintura. Eu sou quadradinha. Então, assim, aí tem algumas pessoas que são mais rechonchudinhas, que emagrecem e que já fica com o corpinho em violão, porque ela é acinturada. É aceitar a condição do corpo, né? Aceitar o seu biotipo. Trabalhar isso no seu equilíbrio emocional. Trabalhar o estresse, às vezes, que o trabalho traz, né? O convívio em casa hoje, com essa pandemia, a gente está convivendo mais preso dentro de casa, está fazendo menos atividade física do que já realizava antes. E a gente está ficando muito junto, né, com a família, coisa que a gente não tinha tempo, está ficando com tempo ocioso, as crianças estão dentro de casa. Então a gente tem que equilibrar esse emocional para lidar com as crianças, porque o estresse também engorda. Ele mexe aqui com a nossa cabecinha, que faz liberar o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio de um estresse
que faz a gente engordar. Você entendeu? Então não é só a comida que faz a gente engordar. Estar estressado faz engordar, a ansiedade faz engordar, a depressão faz a gente engordar, porque a gente tem uma queda muito grande de componentes químicos importantes que comandam o nosso corpo, não só o nosso cérebro, comanda a nossa ação. É que nem a pessoa que tem depressão, ela tem uma baixa muito grande dos hormônios da felicidade. Eu chamo eles de cedo, que é a serotonina, a endorfina, a ocitocina e a dopamina. Então, esses quatro hormônios praticamente é o que faz a gente viver. Eles nos estimulam a levantar da cama, a sair, a criar ações, a pensar, a raciocinar, a criar meios de, como que eu posso dizer, de driblar problemas, de resolver problemas, situações que acontecem no dia a dia. Eles que fazem a gente ter essa vontade de viver, de buscar o objetivo, de buscar força, de alçar voos maiores, né? De mudança de vida, de se dar bem com outra pessoa. Porque se você não tá com esses hormônios em controle, você não consegue ser simpático, você não consegue conversar com a pessoa, você se isola, né? E aí vem uma pessoa, às vezes, que fala demais, ai, já vem aquela pessoa chata, nossa, eu não quero falar com ela. Às vezes não é a outra pessoa que é chata, você tá com uma queda de energia tão grande aí dentro do seu corpo que você não tá com vontade de ter contato. Tudo isso acaba virando um conjunto. Então a gente tem que transformar primeiro um pensamento, né? Que você vai ali emagrecer. Então, é um pensamento. Eu preciso emagrecer. Quando você pensa em emagrecer, isso gera uma emoção. Vou ficar magra. Então, pensamento, emoção. A Ione chegou de novo. Oi, Ione. E aí, chegou na emoção, vamos partir para onde? Para ação. O que, que eu preciso fazer? Eu pensei que eu preciso emagrecer, né? Gerou aquela emoção, aquela euforia, vou ter o corpo que eu quero. Qual é o próximo passo? Agir. Vou procurar um nutricionista, vou procurar um gastro, né? Que é o gastroenterologista, que vai ajudar você quando você tem uma condição fisiológica do corpo, né? Que tem algum tipo de doença. E aí você fez ação, aí você procurou uma academia, procurou um médico, né? Trocou a alimentação, aí vai para o comportamento, né? Opa, agora chegamos no comportamento. Que comportamento que eu tenho que ter? Eu tenho que ter consciência de que eu estou num processo de emagrecimento, que eu preciso ter umas horas de sono fixa que ajudam o meu corpo a se reconstruir, a se recompor, para eu ter energia para gastar para o dia seguinte, para eu ter energia para ir para academia. Eu tenho que ter o comportamento de consciência de que eu não posso comer doce toda hora, todo dia, né? E que se eu for comer, pequenas quantidades, né? Não é não comer, é o quanto comer, né? Eu vou comer um doce, eu não preciso comer um bolo inteiro, eu preciso comer um pedacinho do bolo para matar a vontade, né? O doce a gente não precisa comer para encher a barriga. E aí, do comportamento, fazer disso um hábito. De todo dia você realizar os mesmos comportamentos. Isso acabar tornando um hábito na sua vida. Então, beber mais água, comer mais verdura, comer mais fruta, comer mais legumes. Vai virar um hábito que vai chegar um momento em que você não vai sentir mais falta de comer exageradamente igual você comia antes, né? Vai ser normal para você isso, né? Olha, já está quase dando o nosso tempo, 2 minutinhos só. Então, o recado que eu deixo aqui para vocês, depois de tudo isso, é que não existe uma reeducação alimentar, não existe dieta, não existe regime, não existe emagrecimento sem uma reeducação emocional, sem informação e sem um equilíbrio e, acima de tudo, uma consciência de como tudo isso deve ser empregado na sua vida, adaptado para você. Porque a gente faz as coisas por nós, não pelos outros. A gente precisa ter o emagrecimento, mas também precisa ser saudável.
estar saudável, para ter uma vida mais longínqua, mais produtiva, viver bem, sem uma dependência física das outras pessoas, para envelhecer com uma qualidade de vida. Não envelhecer por ser magra, envelhecer tendo uma qualidade, ser mais maduro, né? Para isso virar no futuro uma terceira idade sadia, né? De não estar ali com o corpo se deteriorando porque você não cuidou dele, tomando um exagero de medicações para pressão alta, colesterol, triglicérides e diabetes, e aí mais um monte de coisa, doença mental, exercício físico e boa alimentação também. Gente, eu vou encerrar então. Fica aqui, não deixe o negativismo controlar os seus objetivos, porque daqui a pouco vai cair aqui a nossa live. A Ione falando aqui, não se dá muito bem com os métodos nutricionistas, prefere os processos emocionais e psicológicos. É muito bom, ajudou muito também. O emocional foi meu gatilho para o meu emagrecimento. Agora falta um pouco para alcançar meu objetivo. Legal, Ione. Bacana. Beijo aí para vocês. Espero que tenha ajudado muito. Eu vou futuramente fazer uma outra live para complementar essa. Espero que tenha ajudado vocês a compreender esse mundo do que é emagrecer, tá ok? Beijão aí para vocês. Fique com Deus. Gratidão por todos que me acompanharam aí desde o início até agora. E vamos embora, que a semana ainda promete aí novos desafios. Beijão para você, beijão Elaine, beijão Vivi, Laércio que acabou de entrar, a Claudiceia. Muito obrigada aí a todos vocês. E para quem perdeu, vou deixar a live salva aqui no IGTV, tá ok? Então compartilha aí e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.